Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. Nós estamos estudando a última lição desse segundo trimestre, onde nós estudamos sobre tentações. E a lição de número 13, a última lição, tem como tema Deus provê o escape. A ideia da lição de hoje é meio que um grande resumo, uma síntese do que nós temos estudado. Que o cristão, enquanto viver nessa terra, ele sofrerá tentações, mas Deus provê o escape. Lembrando que o bdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Você encontra os slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio, treinamentos para professores, além de sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse www.bdenfoco.com e confira. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o bdenfoco.com estará retornando para você. O DDD 94 98409 2869. Vamos lá. O texto principal da nossa lição se encontra em 1 Coríntios 10 e 13, que diz: Não veio sobre vós tentação senão humana. Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, na primeira carta, no capítulo 10, ele traça aí um paralelo sobre a situação dos israelitas no deserto. E então ele justifica que nenhuma tentação que vem sobre nós é uma tentação que não seja suportável por qualquer ser humano. E além de essa tentação não estar além das condições humanas, Deus ainda provê, Deus ainda nos dá o poder de resistir essas tentações. O resumo da lição nos diz: onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê o escape para que não venhamos cair. O texto bíblico da lição se encontra em 1 Coríntios 10, do verso 1 até o verso 13, e como de costume você sabe, não vou me deter no texto bíblico por uma questão de tempo, mas é óbvio, você vai estar estudando a lição e fazendo o estudo desse texto, fazendo uma pesquisa mais aprofundada com comentários bíblicos e assim por diante, você irá estudar a lição acompanhando com o texto bíblico. Nossa introdução. Aprendemos que as tentações são reais para todos e que elas conduzem as pessoas a destinos que as afastam de Deus, mas que elementos a palavra nos aponta para que resistamos a tentações. Nos primeiros slides aqui da nossa introdução, nós temos uma reflexão, uma afirmação reflexiva e uma pergunta. Aprendemos que as tentações são reais e que elas podem conduzir as pessoas a destinos que nos afastam de Deus. Mas quais os elementos a palavra de Deus pode nos apresentar para que resistamos às tentações? É a respeito desse tema que vamos tratar nesta última lição do segundo trimestre de 2022. Então vamos lá. Nosso primeiro tópico: o exemplo do povo de Deus no deserto.
um povo de difícil trato. Quando Paulo fala a respeito de tentação, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores sobre os hebreus no deserto, após a libertação do cativeiro egípcio. Eles foram sustentados por Deus, que não se agradou deles, pois se tornaram idólatras, seguindo outros deuses. Paulo, então, inicia o texto, nos diz ali, inclusive, que o percurso, ou melhor, a vida dos israelitas no deserto, todo aquele processo no deserto, tudo o que aconteceu ali no deserto, foi como um exemplo para nós. Um exemplo de que todos nós passamos por provações. Todos nós somos tentados. Na nossa caminhada, nós seremos provados e seremos tentados. Mas nós precisamos lembrar que Deus tem o poder de nos dar o escape, coisa que os israelitas no deserto não fizeram. Eles, como seres humanos, pecadores, foram provados e tentados, mas esqueceram que Deus podia e queria dar a eles o sustento naqueles momentos de dificuldade. Aproveitaram-se da idolatria e também se prostituíram. Tentaram a Deus no deserto, também com suas murmurações, questionando a presença do Senhor entre eles. E tudo isso contribuiu para que eles trouxessem desgosto para o Eterno. Nós temos aqui idolatria, prostituição e murmuração. Nós temos 3 graves pecados. A idolatria, que é literalmente naquele momento foi um adorar a imagem de escultura, né? Os irmãos lembram do bezerro de ouro, que enquanto Moisés estava no monte, Arão cedeu à pressão do povo e fizeram um bezerro de ouro. Então eles se tornaram idólatras por adorar imagens de escultura, o que era terminantemente proibido. Então nós temos aqui a idolatria como um pecado grave, né, que foi o abandono de Deus por imagens, né, o que Paulo fala ali em Romanos capítulo 1, deixaram de adorar e servir, deixaram de amar o Criador e se prostraram diante de criaturas. Depois também eles se prostituíram, né? Lembramos do que aconteceu quando Balaão incentivou, né, aquelas pessoas a levarem suas mulheres, né, para os israelitas se prostituírem com elas, e com isso uma grande mortandade aconteceu no meio do povo. Eles tentaram a Deus no deserto com suas murmurações, questionando a providência de Deus, questionando a presença de Deus no meio deles, e com isso contribuiu para que Deus perdesse a paciência. Vamos falar assim numa linguagem mais nossa, mais humana. Deus, a sua paciência chegou no limite de tudo o que aquele povo poderia fazer naquele deserto. A tentação é humana. Paulo afirma que o povo bebeu de uma bebida e de uma pedra espiritual, Jesus Cristo. 1 Coríntios 10:4 diz: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Jesus. Primeiro nós temos aqui um fato histórico, né, de que Paulo está dizendo que a pedra ia com eles, a pedra que jorrava água ia com eles, caminhou com eles, né? Nós não sabemos como, mas ela esteve com eles em todos os lugares no deserto. Ainda assim, eles foram tentados e pecaram contra Deus.
A tentação ocorre nos corações e nas mentes de todas as pessoas. De fato, todos nós, em algum momento, por diversas razões, ou razões até mesmo bem específicas, seremos tentados. Mas nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos ter cuidado com os nossos corações, com os nossos olhos e com a nossa mente, para que nós não sejamos atraídos e tentados pelas coisas do mundo. O apóstolo Paulo mostra que a tentação é humana, mas também diz que o escape de Deus está ao nosso alcance. Jesus Cristo nos capacita com seu Espírito Santo para vencermos as tentações. A única razão para nós cedermos à tentação, nós temos pelo menos 3 razões. A primeira razão é falta de oração. A segunda razão é falta de fé. E a terceira razão é falta de vigilância. Nós precisamos estar sempre em oração. Nós precisamos crer, né? Essa fé, esse crer, é o de confiar na providência, na satisfação que Cristo nos dá, porque geralmente nós somos tentados em busca de algo, de alguma satisfação. Então nós precisamos estar confiantes em Cristo, né? Confiantes em Cristo. Nós precisamos estar em oração, confiantes em Cristo e estar sempre vigilantes. Deus é fiel. Mesmo falando que a tentação é humana, Paulo prossegue seu pensamento dizendo que Deus é fiel. A fidelidade do Eterno não varia de acordo com o tempo ou espaço. E por ser fiel, Deus não nos deixa a própria sorte para sermos envolvidos pela tentação. Até porque isso é muito importante nós refletirmos. É importante Deus ser fiel. É importante Deus ser benevolente. É importante Deus ser misericordioso para conosco. Porque certamente, se nós formos entregues aos nossos próprios desejos, nós cairemos na pior das situações. Pastor Newton, meu pastor, ele costuma dizer que a pior condição em que o homem possa se encontrar é a condição de entregue às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, né? Porque nossos desejos, eles geralmente são perversos, né? Então, por isso, nós precisamos da fidelidade de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. Porque apesar de nossa natureza ser tão inclinada, Deus ainda é misericordioso para conosco, nos dando o escape. E mesmo quando nós caímos em tentação, Ele nos perdoa para que nós não sejamos escravizados. Ele nos orienta a fugir da idolatria. A idolatria, 1 Coríntios 10:7 diz: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. A idolatria tenta preencher nossos corações ocupando um espaço que é reservado somente para Deus. E nesse caso, por mais que para os israelitas ali, a idolatria foi a prostração diante de uma imagem de escultura, diante de um ídolo, mas a ideia neotestamentária da idolatria não está parada, não está restrita à idolatria ou adoração a uma imagem de escultura, mas sim, como diz aqui o comentarista, a idolatria tenta preencher nos nossos corações ocupando o espaço que é reservado somente para Deus. Idolatria é ocupar-nos com aquilo que toma o espaço em nós que pertence a Deus. É fazer de algo ou de alguma coisa uma prioridade em nossas vidas que não seja Deus. Isso é idolatria.
O Senhor também nos exorta para nós não nos prostituirmos, né, através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, verso 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Paulo faz aqui uma referência a Números 25, onde os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas, né? Lembra que o rei de Moabe pagou Balaão para ele poder amaldiçoar o povo e não conseguiu amaldiçoar? E como foi que eles conseguiram trazer maldição para Israel? Lá em Apocalipse, se eu não estou enganado, acredito que é Apocalipse, ele fala, né, o João fala como foi que eles conseguiram trazer maldição. Balaão ensinou os moabitas a levarem as mulheres para se prostituírem com os filhos de Israel e assim trazendo maldição. E aqui nós precisamos fazer uma reflexão. Vamos só passar o próximo slide aqui. A prostituição, como qualquer outra prática sexual ilícita, é condenada nas Escrituras Sagradas, pois desvirtua a bênção que Deus planejou para a satisfação mútua entre um homem e uma mulher no casamento. É óbvio que a ideia principal aqui de Paulo é falar sobre a prostituição física, né, sexual. Mas nós podemos pegar como princípio que a prostituição é a promiscuidade na vida. Mesmo que não haja um relacionamento sexual extraconjugal, mesmo que não haja um relacionamento sexual, né, uma fornicação, mesmo que não esteja diretamente relacionada a sexo, a promiscuidade na vida, a promiscuidade nos negócios, a promiscuidade no caráter, naquilo que deve ser moral, naquilo que deve ser ético, a promiscuidade com o ministério, tudo isso é prostituição. Vender o seu ministério, vender a palavra de Deus, tudo isso é prostituição e isso traz maldição para a vida. Ele nos orienta também, Deus através do apóstolo Paulo nos orienta, não tentarmos a Cristo. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Tentar a Cristo implica se colocar debaixo de um grave julgamento, como aconteceu com o povo que, por estar angustiado, ao invés de se humilharem e buscarem ao Senhor, reclamaram de Moisés e de Deus. O povo, numa situação ali de angústia, de necessidade, faltava água, faltava pão, eles começaram a murmurar e a provocar ao Senhor. E essa provocação foi muito específica, porque eles perguntaram para Moisés se Deus ainda estava no meio deles, se Deus tinha levado eles ali de propósito para matá-los no deserto. Enfim, eles ofenderam a dignidade de Deus, acusaram Deus de algo que Deus não tinha feito, eles acusaram Deus de ter um caráter que Deus não tem. E por isso eles estavam tentando a Deus, provocando a Deus. E o apóstolo Paulo nos exorta aqui também que nós não devemos ter esse tipo de comportamento, de tentar ao Senhor, de colocar a culpa no Senhor das nossas falhas, das nossas fraquezas. Nós precisamos admitir e pedir ao Senhor socorro, confiando nele e não tentando colocar a culpa nele. Não dar lugar à murmuração. Talvez de todos esses outros pecados aqui mais explícitos, a murmuração é o mais comum dentro dos cristãos, porque ela parece não ser tão ofensiva moralmente, porque a idolatria já está no nosso subconsciente, que é algo grave, né? Por mais que muitos ainda são idólatras, adoram seus dinheiros, suas posses, adoram a si mesmos, seus corpos e assim por diante, mas a prostituição acaba sendo uma coisa mais publicamente mais moral e por isso menos praticada, né? O tentar a Deus também não é algo que talvez seja tão contundente, tão presente, ainda que em alguns momentos esse tentar a Deus se mistura com a murmuração, mas a murmuração é muito recorrente. Você encontra muitas pessoas que gostam de murmurar.
Murmurar é uma ação que mostra o estado de espírito de uma pessoa que abriga em seu coração uma insatisfação, ira e até rebelião. A pessoa que murmura, a pessoa que reclama sem razão. A pessoa murmuradora é a pessoa que o coração dela está cheio de revolta, está cheio de insatisfação. E existem muitos cristãos que são assim, que você conversa com essa pessoa, ela não tem uma bênção para contar, ela não tem alegria no olhar, ela não tem um sorriso, ela só tem história ruim para contar. Se você conta um problema, ela tem 10 problemas piores para poder contar, mas tem satisfação em contar esse tipo de problema. Ela é uma pessoa que murmura. Esse tipo de pessoa é péssimo para o evangelho, porque passa uma imagem de miséria, de tristeza, de peso, de sufocamento da vida. Essa é uma ideia de que o evangelho é algo ruim. O murmurador transmite uma mensagem para o mundo de que ser crente, de que servir a Cristo é ruim. Então nós precisamos ter muito cuidado e orarmos a Deus para nos livrarmos da murmuração. Em sua misericórdia, o Deus eterno nos concedeu um sumo sacerdote que já passou por tentações em tudo, mas que nunca pecou. Por meio do seu sacerdócio perfeito, somos orientados. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mediante a obra de Cristo, mediante a tudo que ele fez, apesar de todas as lutas, de todas as tentações, nós podemos. E isso não foi nenhum homem que disse, que inventou. Foi o Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, que nos diz que nós podemos, com fé, adentrar o trono da graça e sermos alcançados pela misericórdia e a graça do Senhor. Devemos concluir que, por Deus ser fiel, por nos permitir chegar até Ele e por nos conceder graça e ajuda quando necessário, o ato de ceder à tentação se torna ainda mais digno de julgamento. Pois apesar de Deus prover o escape, cabe a nós estar atentos para não desprezar os conselhos divinos e resistir à tentação. Até porque a Bíblia está cheia de exortações para que nós resistamos às tentações, fujamos da aparência do mal. A Bíblia está cheia de caminhos num sentido prático, né? Eu digo caminhos no sentido prático, onde a gente pode nos aperfeiçoar para não cairmos na tentação. Então, depende muito da nossa dedicação a Deus para não cairmos na tentação. Segundo tópico. O que Deus provê para a nossa vitória? O Espírito Santo. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno. E ao concluir seu sacrifício, ressuscitar e voltar para os céus, prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita em nós. Isso aqui é muito interessante, né? O texto bíblico é claro em dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aqui, o comentarista nos faz esta observação. Qual a arma, né? Qual instrumento Deus nos deu para resistir, para vencer as tentações? O Espírito Santo de Deus. Você quer vencer as tentações? Você quer superar essas dificuldades? Seja cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo em oração, na meditação da palavra, congregando, abrindo o seu coração para Cristo. O Espírito Santo é quem nos governa. Nós precisamos entender o seguinte: nossa natureza é caída, nossos desejos são perversos e a nossa natureza é má. Para ser controlada,
precisamos de um poder espiritual, sobrenatural, que seja capaz de realmente converter essa natureza. E somente o Espírito Santo de Deus para fazer isso. A palavra de Deus, outro instrumento importante, a palavra de Deus. Deus proveu em sua palavra todas as informações de que precisamos para não cairmos em tentação. Foi por ela que o Senhor venceu a Satanás e por meio dela somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo e nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo. Que, aliás, o apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Parece até que Tiago está fazendo uma observação proposital e cronológica, né? Ordinária. Ele está dizendo, vocês querem resistir ao diabo e fazer com que ele fuja de vocês? Então, primeiro, vocês precisam se submeter a Deus, se sujeitar a Deus. Se nós não vivermos sujeitos à vontade de Deus, Satanás é quem nos governará e nós então viveremos fazendo a vontade dele. Nós precisamos entender que ou nós estamos sujeitos à vontade de Deus ou sujeitos à vontade do diabo. A palavra de Deus habitou ricamente em Jesus e nos apóstolos. E hoje temos a revelação escriturística em sua integridade e completude para nos orientar. Nós negligenciamos a leitura da palavra de Deus porque somos realmente muitos irresponsáveis. Mas sabemos que quanto mais nós nos dedicarmos ao estudo e meditação da palavra de Deus, mais fortalecidos no Espírito nós estaremos. E com isso, nós venceremos as ciladas do diabo e toda tentação. Fé na providência de Deus. O Senhor jamais deixou de ser o provedor das nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Satanás tenta iludir as pessoas para que se antecipem e tomem caminhos que demonstrem independência de Deus. Jesus nos mostrou que o Pai proveu alimentos, água e preservação para milhões de hebreus no deserto por 40 anos. De tal forma que esse foi o exemplo da fidelidade de Deus no tocante àquilo que nos faz falta. Isso é muito importante. Nós precisamos estar satisfeitos em Cristo. Nós somos tentados, eu falei isso agora há pouco, nós somos tentados para satisfazer alguma necessidade da carne. Seja sexo, seja dinheiro, seja poder, seja fama, enfim, alguma coisa que satisfaça a nossa carne. Nós somos tentados a dar essa satisfação à carne. Para que nós vençamos isso, nós precisamos ter Cristo como o nosso sustento. Nós precisamos estar contentes, satisfeitos em Cristo. Como diz o pastor John Pipe, satisfeito em Cristo, não no dinheiro. Satisfeito em Cristo, não nas redes sociais. Satisfeito em Cristo, não na televisão. Satisfeito em Cristo, não em qualquer outra coisa que possa ser oferecido a nós. Nós estaremos seguros, prevenidos da tentação se estivermos satisfeitos em Cristo. Isso é um problema muito sério, porque muitas pessoas vivem correndo de um lado para o outro, buscando algum tipo de satisfação. E estas pessoas são presas fáceis para o diabo através da tentação.
Podemos confiar que nossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Terceiro tópico, o escape. Não subestime o inimigo. Satanás não pode ser considerado um inimigo ineficaz, muito pelo contrário. Ele foi derrotado na cruz? Foi. E todo o poder pertence ao Senhor Jesus? Sim. Mas ainda assim o tentador permanece em atividade. Óbvio, pelo propósito eterno de Deus. Mas isso é para nos deixar bem claro que, primeiro, nós precisamos entender que nossa natureza é caída. Nem tudo de mal que nos acontece ou que nós praticamos é culpa de Satanás, é culpa da nossa própria natureza. Isso é óbvio. Mas é óbvio que Satanás vai encontrar justamente essa fragilidade da nossa natureza para, a partir daí, agir. E não pensemos que, porque eu passei alguns dias orando, porque eu passei alguns dias jejuando e agora eu estou de boa, Satanás não vai me tentar. Não pense que ele é um inimigo ineficaz. Ele é muito poderoso e ele tem milhares e milhares de anos de experiência de como armar ciladas para derrubar os servos de Cristo. Ele se aproveita das nossas propensões, fraquezas, necessidades e faz o possível para nos fazer pecar e ficar longe da presença de Deus. Portanto, não subestime o inimigo. Na verdade, eu gosto sempre de pensar naquela perspectiva de que, ao invés de você ficar pensando no inimigo, pense o máximo possível em Cristo. Pense o máximo possível na satisfação em Cristo, que você estará seguro. Evite ficar sozinho, especialmente para os jovens, mas para todos nós. Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos. Isso por uma questão moral, porque geralmente nós tememos, a patrulha julgadora da sociedade. E isso muitas vezes é muito importante, é salutar, nos previne de muitas quedas. E quando nós estamos sozinhos, geralmente a mente fica mais vazia e abre espaço para uma enormidade de pensamentos que pode nos conduzir à tentação. Quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, com conselhos, ficamos à mercê de ser assaltados por maus pensamentos e a solidão pode se tornar um fator para a tentação. Especialmente você jovem, o professor pode explorar isso com seus alunos. Especialmente, e não só os jovens, mas como nós estamos numa classe de jovens, quando você é tentado especificamente em alguma coisa, evite estar só. Por exemplo, você está namorando, moça, rapaz, não namore só, se você sabe que existe o risco. Se você tem algum problema com pornografia ou com qualquer outro problema, alguma outra coisa, que geralmente são questões que se desenvolvem, que se aparecem na solidão, evite ficar só, que você vai diminuir muito, muito mesmo esses problemas, essas quedas, Não é correto um cristão se afastar da comunhão dos santos por qualquer tipo de desavença. Se essas existem, devem ser sanadas. A comunhão entre os filhos de Deus jamais deve ser desprezada. Isso é importante porque considere-nos ovelhas, e toda ovelha só é uma presa fácil para o devorador. Esteja vigilante. Isso aqui é um conselho muito importante. A vigilância é essencial para que sejamos vitoriosos quando tentados. Podemos ser pessoas dedicadas à oração, mas se não compreendermos o valor da vigilância, deixaremos a desejar em nossa vida espiritual. Pois cederemos à tentação se orarmos muito e vigiarmos pouco. Orar e vigiar, na mesma medida, é necessário. Isso é tão necessário porque, senão, Jesus não teria dito orai e vigiai. A ideia aqui, por mais que a ideia judaica de orar vir em primeiro, então ter um certo peso maior, mas a ideia é de que um completa o outro.
Nós precisamos estar em constante oração para estarmos quebrantados, com a nossa carne humilhada, mas nós precisamos sempre estar em vigilância constantemente para não sermos enganados. Por ocasião da última ceia, quando Jesus foi ao jardim e sentiu a angústia da morte, ao ver seu discípulo dormindo, ele declarou: então, nenhuma hora podes vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, eu cometi o equívoco de colocar a oração primeiro, né? Mas o texto bíblico, na versão Almeida, Revista e Corrigida, é vigiar primeiro. Vigiar primeiro. Então, o argumento, então, considera-se que as duas atitudes devem ser constantes e elas devem ser uma prioridade na vida do cristão. Vigilância e oração precisam andar juntas, pois a carne, a parte de nós que tenta buscar satisfação naquilo que desagrada a Deus, sempre buscará ceder à tentação, porque elas são atraídas, né? A tentação pela carne, a carne pela tentação. Então nós precisamos estar com a nossa natureza, com as nossas inclinações sempre submetidas à palavra de Deus e ao domínio do Espírito Santo para não cedermos às tentações. Nossa conclusão. A tentação será algo com que os servos de Deus terão de conviver enquanto estiverem neste mundo caído. Entretanto, temos um Deus que nos dá a graça necessária para resistir às tentações e um sumo sacerdote que foi tentado em tudo e não pecou. Se permanecermos vigilantes, não deixando margem para que Satanás enche o espaço em nossas mentes e ações, e nos sujeitando à ação do Espírito Santo, certamente teremos vitória sobre as tentações. Vigiai e orai, e estejai sempre sob o controle, o domínio do Espírito Santo de Deus, para não cairmos em tentação. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário e chegamos ao final de mais um trimestre. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Paz e bem a todos.